Assim seja. Acho que agora foi. Bom dia, gente querida. Bom dia. Olha, quando o pastor André falou, ainda há pouco, para os membros sentarem e os visitantes ficarem de pé, foi um sentimento de ambiguidade, que eu não sabia o que eu fazia. Se eu sentava, se eu ficava em pé. Já fazem 8 anos, é verdade que eu não sou mais membro dessa igreja, mas aqui fui batizado, aqui fui ordenado, aqui batizei minha filha mais nova. Cheguei aqui, fui recepcionado por tanta gente querida, tantos rostinhos conhecidos, então eu me sinto em casa. Muito obrigado, Osmar. Então, é uma alegria estar aqui nessa manhã com vocês. Trago um abraço de Memorial de Jacarepaguá para essa igreja, para todos vocês. E nessa manhã eu queria dividir com vocês um pouquinho do que cantamos. A gente cantou um trechinho do Salmo 84 e é esse salmo que eu queria dividir com vocês nessa manhã. Então eu queria convidá-los a, por favor, abrirem as suas Bíblias no Salmo 84. E vou pedir mais uma coisa, que vocês mantenham ela aberta no colo de vocês, que eu quero fazer referência a ela algumas vezes ao longo da minha exposição. Então, por favor, abram a Bíblia de vocês no Salmo de número 84. O texto sagrado diz o seguinte: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao que passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvamos o Senhor por esse dia, por essa manhã tão gloriosa, pelo privilégio que o Senhor nos concede de reunirmos como teu povo, tua igreja, para adorar ao Senhor, interceder uns pelos outros e ouvir a tua voz. E é o nosso desejo nesse momento. Pedimos que o teu Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nos dê a capacidade de compreender o texto sagrado e não só compreendê-lo, mas trazê-lo para a nossa vida, para que a partir dele a nossa vida reflita a tua vontade e te glorifique. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu sou profundamente apaixonado pelas metáforas bíblicas. Até porque eu pessoalmente acredito que as metáforas elas têm uma força e um poder de comunicação de verdades tão profundas e que elas nos trazem vida nessa percepção de certos elementos que a palavra do Senhor trata. E existe uma metáfora que ela é recorrente nas Escrituras, que diz muito respeito à vida de fé, à vida de um cristão, à vida daquele que é seguidor do Senhor,
E a metáfora, para alguém que é seguidor do Senhor, que é recorrente nas Escrituras, é a metáfora do peregrino. A ideia de peregrinação, de alguém que está num curso, mas que esse curso de vida, esse momento de caminhada e esse percurso tem um objetivo final e desejado, e esse objetivo final e desejado é contemplar e viver e experimentar de modo profuso, caudaloso e intenso a presença de Deus, marca a narrativa bíblica e não é diferente nesse salmo. Mas às vezes as Escrituras, com o objetivo de deixar absolutamente claro aquilo que ela quer nos ensinar, às vezes ela usa uma metáfora com uma proposta antagônica. Às vezes, para deixar ainda mais claro a ideia do que é um peregrino, de que é alguém que está numa peregrinação e caminhando nessa peregrinação para algo muito maior, muito mais sublime, para a consumação de todas as coisas, ela, às vezes, antagoniza com uma outra metáfora para deixar ainda mais claro e mais vívido aquilo que ela pretende nos ensinar. E essa metáfora antagônica, ela é a metáfora do errante, de alguém que também está andando, alguém que também está caminhando, mas é alguém completamente sem rumo, completamente sem propósito. Por exemplo, é a metáfora do capítulo 8 do profeta Amós, onde ele fala que o povo, ao abandonar ao Senhor, ele o abandona de tal forma que vivem como errantes, vão do norte ao sul, do leste ao oeste, de um canto a outro, sem encontrar descanso para o seu coração, sem encontrar propósito para a sua existência. Eu estou falando tudo isso porque o Salmo 84, ele se enquadra num desses salmos, junto com os outros muito conhecidos, que começam lá do 120 ao 134, que são os salmos de peregrinação, que são salmos que justamente acrescentam, desenvolvem e aprofundam esse conceito metafórico da vida de alguém que serve a Deus como alguém que está em peregrinação. E eu pedi para vocês manterem a Bíblia de vocês abertas, porque justamente esse salmo que lemos, ele vai mostrando o progresso e o processo na vida de alguém que está em peregrinação. E essa peregrinação diz respeito à comunhão com Deus. E o primeiro elemento, e o primeiro destaque que quero fazer nessa manhã sobre o aspecto de alguém que está em peregrinação é justamente que toda e qualquer peregrinação, todo e qualquer percurso que fazemos em nossa vida, ele começa com um desejo ardente. Ele começa com algo que aconteceu por dentro, um movimento que acontece primeiro no coração, que ele nos impulsiona, ele nos propulsiona, para que, de fato, então, a gente dê início e starte a nossa peregrinação. E é exatamente isso que o Salmo faz nos 4 primeiros versículos. Olhe comigo de novo para o texto sagrado. Olha a expectativa do salmista, expectativa essa que vai colocá-lo em movimento. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, um andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. O salmista entende plenamente que a sua peregrinação, e esses salmos normalmente eles eram cantados justamente num processo de peregrinação, quando eles estavam indo para Jerusalém para adorar. Então era muito comum nas principais festividades do povo judeu eles se dirigirem a Jerusalém para ter o seu momento de culto, o seu momento de adoração, e enquanto eles caminhavam em direção à cidade santa, eles então entoavam salmos de romagem, salmos de peregrinação, salmos que expressavam muito da experiência e do desejo que eles
estavam vivendo naquele momento. E normalmente o momento da caminhada, ele iniciava justamente com essa expectativa no coração. Olha, eu desejo e desejo profundamente estar na tua presença. Eu desejo e desejo profundamente experimentar a segurança que pardais e andorinhas encontram quando estão diante do Senhor. Segurança essa que eles constroem os seus ninhos. Então, a primeira coisa que nos faz peregrinos é justamente esse desejo ardente e desejo ardente pelo Senhor. Desejo ardente por estar na sua presença. É Ele que nos dá sentido, é Ele que nos dá propósito, é Ele que nos encoraja. O fato de contemplar quem Ele é e o fato de conhecer quem Ele é produz em nossos corações um efeito de segurança, produz em nós uma satisfação plena e completa que é impulsionador para viver a vida como discípulos de Jesus Cristo. O fato é, a vida absolutamente não é nada fácil. Eu acho que vocês sabem disso. Eu sei que o pastor Novaes gosta muito do Guimarães Rosa e, por vezes, ele cita o Guimarães dizendo que a vida é coisa perigosa. Eu não sou tão literato quanto o pastor Novaes, então eu vou lembrar de Jó. No capítulo 6, Jó diz o seguinte: olha, assim como as fagulhas tendem para cima, está o homem para o sofrimento. Poderia lembrar até de uma outra metáfora bíblica que demonstra muito da nossa experiência de peregrinação, que é a metáfora do deserto, que não foi metáfora para alguns, mas para outros uma realidade, como o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, a experiência de tentação de Jesus no deserto. O fato é que a experiência de vida, em muitas das vezes, é uma experiência desértica, desafiadora. Contudo, eu acredito que a gente é capaz de passar por essa experiência desafiadora que é a vida, impulsionados a percorrê-la como peregrinos que somos, porque o que nos motiva e o que nos movimenta é a plena satisfação de estar na presença de Deus. É desejá-lo e desejá-lo profundamente. E não é só desejá-lo profundamente, é encontrar nele a fonte da nossa satisfação e da nossa segurança. Então não é se eu tenho ou não tenho uma situação financeira instável que de fato provoque em mim segurança. Não é se a minha saúde hoje está boa ou não está boa que provoque em mim segurança. Obviamente, todos nós queremos estabilidade financeira. Obviamente, todo mundo quer gozar de saúde, mas o fato é que essas coisas são profundamente voláteis. Um dia você está bem, no outro você vai no médico e descobre que você está doente. Num dia os seus negócios estão estáveis e está tudo bem, mas de repente o país é solapado por uma crise e você se vê numa situação desafiadora. Ou, às vezes, a sua saúde entra num momento tão desafiador que todas as suas finanças vão para cobrir a sua realidade de saúde. E aí você tem que lidar com tudo isso. Quando a gente tem no Senhor a fonte da nossa segurança, a gente passa por essa vida e peregrina nessa vida, tendo a experiência de segurança, porque a nossa experiência de segurança é o fato do Senhor estar conosco. O Senhor peregrinar conosco. Moisés entendeu isso muito bem. No momento que Deus falou assim, olha, você está no deserto com esse povo, é hora de você ir. Moisés fala assim, absolutamente não. Eu não me movimento e não movimento esse povo se o Senhor não for diante de nós. Se o Senhor não nos guiar. Se o Senhor nos fizer presente. Eu sei que, sem a sua presença, lidar com o deserto, os desafios da vida, a coisa fica
insustentável muitas vezes. Então, a primeira coisa que eu queria dividir à luz desse salmo é o porquê nós peregrinamos, o porquê somos cristãos, o porquê nós seguimos a Jesus Cristo, porque estamos aqui hoje, nesse domingo. Estamos aqui e caminhamos como peregrinos com um propósito, com um objetivo, com um olhar à frente. Porque a nossa plena satisfação está no Senhor, o nosso coração anela por Ele. A nossa alma desfalece diante da Sua presença. E isso é bom demais. Mas, obviamente, peregrinos que são peregrinos de fato não ficam só no campo do desejo. Desejo um percurso, eu desejo um propósito, eu entendo qual é a vontade de Deus, eu sei qual é o curso da vida que eu tenho que ir, para onde que é a direção que Deus tem expectativa com relação à minha vida, mas se eu ficar só no campo do desejo, o caminho não começa, né? A gente não dá aquele start, a gente não inicia o nosso percurso da vida. E o segundo momento desse salmo é justamente isso. É o peregrino em curso, é o peregrino em desenvolvimento, é o peregrino com os pés na estrada. E do versículo 5 ao 8 é justamente esse trecho onde ele está em movimento, ele começa a sua peregrinação. Olha, como são felizes aqueles que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. A segunda coisa que o Salmo nos apresenta é justamente esse peregrino em jornada. A gente contempla, à luz da leitura do texto sagrado, a grandeza do reino de Deus e de toda a sua beleza. E, obviamente, isso gera em nós essa expectativa. É o salmista no início. Olha, eu olho para o local da tua presença, é um local de tão profunda experiência de segurança, que é como pardais e andorinhas colocando lá os seus ninhos, porque se sente plenamente seguros diante do Senhor. Mas uma coisa é esse sentimento de segurança, outra coisa é viver por esse sentimento ou por essa experiência de segurança. Uma coisa é sentir no nosso coração toda essa experiência, de fato, de ter um Deus que nos acompanha, um Deus que não nos abandona, um Deus que é provedor, um Deus que é sustentador, é um Deus lá de Mateus capítulo 6, onde vai nos ensinar ali que, olha, não fiquem se preocupando com essas pormenoridades da vida, porque está vendo aí, olha, os pardais não semeiam, não plantam, mas não lhe faltam sustento, vocês ficam preocupados com a roupa, mas é Deus que tem cuidado de vocês. Uma coisa é sentir isso, outra coisa é viver por isso. Não é à toa que ele diz assim, olha, aqueles que são peregrinos de coração. São aqueles que não só vivem o sentimento de segurança, mas baseiam a sua vida pela experiência de segurança que é estar diante do Senhor e caminhando com o Senhor. E é nessa experiência de segurança que vão. É nessa experiência de segurança que dão esses passos na vida, passos de obediência, passos com um propósito, passos com um objetivo. Que saem da inércia, mas saem com a plena ciência de que é ao Senhor que estão servindo, é ao Senhor que estão obedecendo e pegam a jornada da vida e pegam o caminho que Jesus nos propôs mediante a sua vida, o seu exemplo, o seu testemunho, da sua obra de redenção e seguem. E começam a viver essa experiência de fato a caminho desse encontro eterno com o Senhor.
vivendo e gozando dessa segurança e não indo atrás de seguranças que são pueris, transitórias, são profundamente efêmeras, que por muitas das vezes apoiamos a nossa vida. A gente apoia, às vezes, a nossa vida nas finanças, às vezes a gente apoia a nossa vida e a nossa peregrinação na nossa estabilidade familiar. Às vezes a gente apoia a nossa vida e a nossa segurança no número de seguidores que temos no Instagram, no número de views e de likes que nós temos, porque a gente está atrás de um afã de reconhecimento e de visibilidade insano e incessante. E aí é só cair o número de likes que o nosso coração desestabiliza. É só acontecer uma crise financeira que os nossos joelhos vacilam. É só acontecer um problema no nosso seio familiar que a gente dá passos claudicantes. Mas quando o Senhor é a fonte da nossa satisfação, quando o Senhor é o centro da nossa segurança, não estou dizendo que essas coisas não serão desafiadoras, obviamente serão. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai lidar como o salmista o faz, quando ele passa pelo vale de Baca. O versículo 6 diz, ao passarem pelo vale de Baca. Vale de Baca significa o vale das lágrimas, ou vale seco. Então, se o deserto já é um negócio difícil, se viver já é coisa perigosa, se o homem está para o sofrimento como as fagulhas tendem para cima, chegar no vale de Baca, então o negócio é desafiador, é amedrontador. Mas reparem no que ele diz no versículo 6. Olha, aqueles que são peregrinos de coração, quando eles passam pelo vale de Baca, quando eles estão no lugar de choro, quando eles estão no lugar de sofrimento, quando eles estão naquele lugar desafiador, fazem dele um lugar de fonte. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Aquele lugar mais amedrontador da vida, aquele lugar mais amedrontador do percurso da nossa vida, da nossa peregrinação como discípulos de Jesus Cristo, a gente consegue encontrar graça, favor e misericórdia de Deus nesses momentos desafiadores da vida, quando a segurança do nosso coração é depositada no Senhor da nossa vida. O vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale de sofrimento, a gente consegue encontrar cisternas, porque a gente consegue perceber o cuidado amoroso do Senhor com as nossas vidas em cada momento, ajudando-nos a lidar com o desafio financeiro, a falta de estabilidade familiar, a luta pela saúde. Quando a gente consegue viver essa percepção do salmista, olha, meu coração está desejoso pelo Senhor, o meu coração anela pela sua presença, eu anseio por Ele todos os dias da minha vida e o desejo, e eu não só faço isso, mas coloco a minha vida em curso a partir do fato de Deus ser a segurança da minha vida, do Senhor ser aquele que é o provedor e o sustentador da minha vida, aquele que é a plena satisfação da minha existência. Quando eu lidar com os vales de Baca da minha existência, eu sei que eu vou encontrar cisterna. Eu sei que eu vou encontrar cisterna. E Deus vai providenciando as cisternas, às vezes enviando um irmão, uma irmã, que são aquele instrumento do Senhor nas nossas vidas, que nos trazem um refrigério para o coração. Eu sei muito bem o que é isso. Essa igreja foi isso na minha vida. Essa igreja foi cisterna no Vale de Baca na minha vida. Quem me conhece há mais tempo sabe tudo que eu passei. Sabe que eu sei o que é vale de lágrimas. Eu sei o que é vale de sofrimento, assim como eu tenho certeza que muitos aí sabem. Mas eu sei que é encontrar cisterna nesse lugar. Eu sei que é encontrar refrigério nesse lugar.
não elimina a realidade aterradora que nos cerca, mas traz um refrigério para a alma, porque é a plena certeza de que aquele que tem cuidado de nossas vidas é que é o fundamento da nossa existência. Então eu disse que, em primeiro lugar, esse salmo nos apresenta ou nos encoraja a desejarmos e desejarmos o Senhor para sermos peregrinos de fato. A segunda coisa é que peregrino vai. Peregrino põe o pé na estrada. E põe o pé na estrada conduzindo a sua vida a partir dessa ótica e dessa expectativa. E o fim, toda jornada, todo peregrino, diferente de um errante, que fica vagando sem propósito, sem direção, todo peregrino, ele sabe muito bem para onde está indo. Ele sabe que vai ter aquele dia da chegada. E é o final do Salmo. Contudo, o final do Salmo, ele começa de modo um pouquinho diferente. A gente está aqui dentro de uma construção poética que tem todo um enredo e todo o desenvolvimento muito claro. Alguém desejando a presença do Senhor, alguém em curso indo em direção a esse encontro com o Senhor, e no finalzinho alguém chegando, alguém concluindo a sua peregrinação. Mas antes dessa conclusão tem o versículo 9. O que ele está fazendo aqui? Olha, ó Deus, que é nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. De repente, no meio dessa história de peregrinação, uma oração e uma intercessão pelo rei. Obviamente, ela não está ali à toa. O salmista ele tem a plena consciência de que a sua peregrinação, essa vivência espiritual, esse deleite espiritual, que ele é oportunizado, ele dependia muito naquele contexto de um reino em instabilidade. Para que ele pudesse fazer o seu percurso de peregrinação até Jerusalém, até o templo, até o tabernáculo, para a sua adoração, ele sabia que ele precisava de um mínimo de estabilidade para que ele pudesse fazer esse percurso para adorar. Então ele intercede pelo rei: Senhor, abençoe e cuida do teu ungido, porque ele vai nos proporcionar estabilidade necessária para que a gente viva essa dinâmica de peregrinação da melhor forma possível. E a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, Rei de um reino de sacerdotes, é o nosso pleno fiador para que a gente tenha a graça e a misericórdia de estar em curso na nossa peregrinação. Nós temos a oportunidade de peregrinar como discípulos de Jesus Cristo por conta da obra redentora, santificadora, regeneradora do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua morte vicária na cruz. É Jesus que nos dá condições, por conta da sua obra de salvação, da gente viver essa experiência de peregrino. É Jesus que nos tira de uma realidade de povo errante, sem direção, sem propósito, sem salvação, lidando numa realidade caída como povo caído, e que não sabiam para onde ir, em que direção tomar, e qual era o curso de vida a ser traçado, porque não tinham referencial nenhum, estavam vivendo na plena alienação de Deus, completamente afastados de sua presença, dominados por um sistema pecador, dominado pelo pecado enraizado em nosso coração. E é mediante a obra de Jesus Cristo que há libertação de fato para as nossas vidas, há libertação para essas amarras. Há em nós agora um impulso para desejarmos a Deus novamente e não ficarmos mais alienados em nós mesmos, vivendo vidas narcisistas e egoístas, tentando girar em nós mesmos como errantes que éramos. Então tudo isso nos é oportunizado, e essa experiência de peregrinos, por conta da obra de Jesus, por conta do nosso rei sacerdotal.
por conta do nosso Senhor. E que a gente não perca nunca isso de perspectiva. Que a gente nunca abandone isso na nossa caminhada e na nossa peregrinação, se estamos peregrinando. E porque Jesus morreu por nós. Se estamos tendo esse privilégio de ser peregrinos, foi por conta de um dia Ele ter sido levantado naquele madeiro, ter ressuscitado em nosso favor. Se estamos indo para a nossa Jerusalém celestial, é porque Ele foi preparar lugar. Então a gente está caminhando aqui na total segurança dessa obra de salvação de Jesus. Sabendo que a gente está indo ao encontro do nosso Senhor por conta dEle, por obra dEle, por misericórdia dEle, por graça dEle. E que Jesus não saia, como o autor de Hebreus nos encoraja, que os nossos olhos se mantenham fitos, fixos, constantemente observando o nosso Senhor na nossa peregrinação, para que a gente não perca o curso, para que a gente não viva como errantes, gente sem fundamento de existência, gente sem rumo, baseando a sua vida em efemeridades. Acho que a gente caminha a partir dessa expectativa. Então, e aí ele continua. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. E aí ele encerra: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele quem te confia. Ele chegou. Ele diz: olha, é incomparável estar na presença de Deus. Mesmo que multiplicassem os meus dias, mas que se esses dias multiplicados fossem longe da presença do Senhor, eu os rejeitaria. Eu prefiro infinitamente um único dia na presença do meu Senhor, na presença do meu Deus, do que 1000 outros em qualquer outro lugar. O que ele experimenta aqui, e na vida do peregrino aqui, no contexto do salmista, era a expectativa dele na chegada em Jerusalém, que era o lugar onde representava a presença de Deus, e então, diante da presença de Deus, ele ia gozar desse momento de adoração e de deleite na presença do Senhor. Para nós a dinâmica é outra. Porque Deus veio habitar em nós por meio do seu Espírito. Então a gente já começa a experimentar, e aqui e agora, no hoje, aquilo que viveremos de modo mais intenso, completo e definitivo no ali e no além. Então é no aqui e no agora que a gente já começa a experimentar o que é estar na presença do Senhor, o que é estar em seus atos, o que é se deleitar com Deus em nós. E um antegozo de toda essa expectativa do salmista está acontecendo nesse domingo, nessa manhã, nesse exato momento, com aqueles que aqui estão reunidos por conta do nome de Jesus Cristo. Então isso aqui que está acontecendo aqui agora é profundamente importante. É um pouquinho dessa experiência que viveremos de modo muito mais intenso, muito mais belo, muito mais significativo, quando todas as coisas forem consumadas, quando todos os inimigos de Jesus estiverem debaixo dos seus pés. Mas aqui e agora, a graça de Deus já nos oportuniza isso. Então, deleitem-se nisso. Ter a oportunidade, o privilégio, a liberdade de estar no domingo de manhã, junto com o povo de Deus reunido, com um punhado de peregrinos reunidos, adorando ao Senhor, se deleitando na sua presença, já é privilégio de quem já terminou a peregrinação que a gente já está vivendo um pouquinho aqui e agora. Eu tenho uma profunda dificuldade com uma seguinte expressão. Pode ser coisa da minha cabeça, então vocês me perdoem por isso. Que a gente que diz o seguinte, vem para a igreja no domingo e fala assim: olha,
Faz uma oração: Senhor, eu estou pagando o preço por estar aqui hoje. Eu poderia estar na praia, eu poderia estar fazendo não sei o quê. Vá, meu querido, por favor. Vá. Eu queria estar aqui. Eu queria estar absolutamente aqui. Não, eu não queria estar na praia, não. Eu não estou falando isso só porque não está um dia ensolarado. Mesmo se tivesse. Eu não queria estar no shopping, não. Não só porque eu vou economizar, isso é maravilhoso. Não é só por esse detalhe. Não, porque eu queria estar aqui. Eu quero me deleitar com o povo do Senhor e cantar louvores a Ele, interceder pelos meus irmãos e ouvir a sua santa palavra. Eu quero estar aqui. Eu quero viver isso aqui. Porque isso daqui é um pouquinho daquilo que eu viverei por toda a eternidade, na presença do meu Senhor, agora não mais vendo por um espelho embaçado, mas contemplando Ele face a face, adorando com os meus irmãos e irmãs, por toda a eternidade. Então eu quero estar aqui. Então isso daqui é profundamente importante. Isso aqui é significativo naqueles que são peregrinos de coração. Esse momento de comunhão e de viver igreja é fundamental. Essa ideia de, não, eu sou cristão sozinho, não, isso é só um discurso egoísta e narcisista de alguém que se acha melhor do que os demais e não se acha bom o suficiente para estar aqui. É aquele povo que adora malhar a igreja. Mas sabe por que também eu gosto de estar aqui? Porque eu sou um imperfeito. Sou alguém profundamente cheio de falhas. E aqui eu me identifico com os meus iguais. Olha que coisa boa. Se eu fosse para uma igreja perfeita, eu ia me sentir deslocado. Então eu quero ir para um lugar de gente imperfeita e estar junto com gente imperfeita que necessita da graça de Deus. É isso. Como diria o pastor Novaes, simples assim, né? Mas eu não acho que é simples com ele, ele que é o homem da simplicidade. Mas eu acho que é isso. Então, gente querida, povo do Senhor, eu desejo profundamente que cada um de nós saiamos hoje daqui com o nosso coração anelando o Senhor, desejando Ele profundamente. A minha oração e a minha súplica é que Barão de Taquara, a igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui, sob esse nome, deseje o seu Senhor todos os dias da sua vida e o faça ardentemente. A minha oração é que não fique só no campo do desejo, mas vire ação, vire movimento, vire pé na estrada, vire peregrinação, e que todos os dias da vida de vocês vivam dando passos na direção do Senhor Jesus Cristo e em comunhão com Ele. E o façam como comunidade. E façam isso já desfrutando no aqui e no agora daquilo que a gente viverá de modo muito mais sublime na eternidade. Eu queria convidá-los a orar comigo nesse momento e pedir que o Espírito nos auxilie. Eu sei quanto desafiador é desejar isso, experimentar essa segurança, viver por essa segurança e deleitar-se na experiência que a graça já nos concede hoje. Mas o Espírito pode nos auxiliar nisso. Vamos orar então pedindo que assim seja. Pai Santo, Senhor querido, louvamos o Senhor por esse dia, por esse encontro e pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha em nosso socorro, venha em nosso favor e aumente em nosso coração o desejo pela Tua presença. Mas que o aumento desse desejo por segurança, por deleite em quem o Senhor é, não fique só guardado em nosso coração e na nossa mente, mas que ele se materialize em nossa vida. Que ele se torne em passos concretos na nossa caminhada, que cada escolha, cada decisão, cada percurso da nossa vida, ele seja construído e ele seja baseado no nosso desejo por estar na Tua presença e fazer a Tua vontade. E a nossa oração também, ó Pai, é que a gente consiga experimentar e deleitar-se
naquilo que o Senhor já nos proporciona, de um pouquinho da eternidade que o Senhor já nos oportuniza no aqui e no agora, e um desses momentos é estar em comunhão com o teu povo. Que isso seja uma crescente em nosso coração e que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém.